O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Essa semana a gente veio aqui porque já começou o Festival Olhar de Cinema. E o Festival Internacional de Curitiba deste ano tem muita coisa boa. Tem, por exemplo, o Curitiba Lab, Uma mostra em homenagem ao cineasta francês Jacques Tati. E muito mais. Além disso, a gente fala também de um espetáculo de dança bastante inusitado. E uma exposição fotográfica que desperta várias sensações. Pegue a sua pipoca e venha curtir o caldo de hoje. Este Caldo de Cultura é especial e não poderia ser diferente. A 4ª edição do Festival Olhar de Cinema já começou agora no dia 10 e pretende reunir um público de 18 mil pessoas. Antônio Júnior, um dos organizadores do Olhar, falou com o FPR TV no programa Cine Federal. Ele contou um pouco sobre a organização do evento e o que o público pode esperar da edição deste ano. Confira. E essa edição é única. Esses filmes que estão aqui, esses 91 filmes desses 32 países, é único, nunca mais vai voltar esse evento. Então, no máximo, você vai ter o Olhar de Cinema 2016, que vai ser único também, mas com uma outra proposta, outros filmes. E a grande maioria deles, desses filmes que a gente está apresentando agora em 2015, ou você assiste na sala de cinema no Olhar de Cinema, ou a grande maioria você nunca mais vai ter a oportunidade de ver numa sala de cinema, porque eles não são distribuídos comercialmente, porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil a grande maioria das salas é dominada por um tipo de cinema hollywoodiano, e não tem espaço para esse tipo de filme. Então muitas vezes as pessoas vão lá, isso é bem comum, pela primeira vez no festival e se surpreendem, nossa, mas tem esse filme da Bulgária, da Romênia, da Croácia fazendo esse tipo de filme, nossa, que filme lindo, que filme maravilhoso, ainda bem que eu vi, porque as pessoas se surpreendem muito, assim. A maioria dos títulos é inédita no Brasil e diversidade de culturas não falta. Os 92 filmes desta edição vêm de 32 países diferentes. Tem filme, por exemplo, do Nepal esse ano. Toda essa coisa que aconteceu no Nepal e tal, e a seleção foi feita até antes, mas tem um filme de lá. Então, todo naquele país extremamente pobre, não sei o quê, que agora a gente acompanha de perto, né, as dificuldades que tem passado. Tem um filme lá, um filme maravilhoso que vai passar na competitiva de curtas. Então, esse tipo de coisa, sabe, que as pessoas não têm acesso, e a partir do momento que elas têm acesso, elas falam, nossa, abre o leque assim, de possibilidades de um outro cinema. O trabalho de curadoria é extenso e bem minucioso. A equipe trabalha durante quase um ano para escolher os filmes que vão compor um conjunto de obras inovadoras. Eu sei o nome de cada filme, se a gente começar a falar todas as mostras eu vou lembrar, talvez eu esqueça de cabeça, mas eu sei o que diz cada filme, como é cada filme, por que foi escolhido cada filme, sabe? Então escolher um assim é demais, mas tem aqueles que são os highlights, assim, que o pessoal gosta muito, porque é o Olhar retrospectivo do Jacques Tati esse ano, a Olhares Clássicos, que é uma mostra nova que vai trazer 6 filmes clássicos do cinema mundial, como o Sindicato de Ladrões, do Elia Kazan, o Meu Amigo Totoro, do Miyazaki. Então é uma sessão que eu acho que vai agradar a todo mundo, assim, né? São 9 mostras, cada uma com um tema diferente. Além disso, muitos filmes são seguidos por debates com profissionais da área do cinema, inclusive alguns diretores. Tem também o Curitiba Lab, encontros de negócios e oficinas. As oficinas a gente tem 3 esse ano, que é uma de crítica cinematográfica, outra de documentário, com foco no documentário, outro foco em crítica e outro foco em animação 2D. Então, a gente já, infelizmente, as inscrições já fecharam, já estão selecionadas, mas cada uma delas vai ser ministrada no intuito de abarcar essas 3 áreas que a gente escolheu esse ano. E cada ano muda as oficinas, o tema das oficinas a gente sempre tenta variar e também tentar dar conforme a demanda que surge, né?
Neste 4º ano de festival, o Olhar de Cinema já tem uma identidade definida e um público fiel. Mas isso não significa que não tenha espaço para novidades. Além disso, esta edição é bem democrática, incluindo até comédias. É um festival muito novo, perto de festivais, sei lá, como Brasília, que tem mais de 50 anos, ou Gramado mesmo, que está por aí. Mas é um festival que ano a ano tem ganhado muita força, assim, porque surgiu, eu acredito que essa força é porque desde o começo surgiu com uma proposta muito clara do que ele queria. Então o festival ano a ano ele vem sendo aprimorado, a gente vem aparando as arestas, mas o centro dele, o principal ali, não muda, né? Ele permanece porque a gente tinha muito claro o que a gente queria, a gente estudou muito para vir com o festival e também por Curitiba abraçou o festival, isso é o mais legal, né? Curitiba e o Paraná, acho que como um todo, e até a região sul, assim, tem ajudado com que ele se mantenha e que ele cresça ano a ano, então isso é essencial, né? Que o público aceitou muito bem. A cerimônia de encerramento e premiação do Olhar de Cinema acontece no dia 18 de junho, às 8 horas, no Teatro Paiol. A entrada é gratuita. E uma das novidades deste ano é o Curitiba Lab, que traz profissionais da área de cinema para dar uma mãozinha às produções de 7 cineastas diferentes. Já a mostra Olhares Retrospectivos faz uma homenagem ao diretor francês Jacques Tati. O Caldo de Cultura foi até o QG do Olhar de Cinema para descobrir um pouco mais sobre esses 2 projetos. Confira! Entre as novidades do Olhar de Cinema, uma das que merece maior destaque é o Curitiba Lab. A iniciativa surgiu esse ano e tem como objetivo ajudar a aperfeiçoar projetos cinematográficos de diretores que a curadoria do festival considera interessantes ou promissores. E o laboratório, ele, na verdade, se parece um pouco com outras iniciativas de grandes festivais de cinema ao redor do mundo que se dedicam não só a exibir filmes, mas a oferecer aos realizadores oportunidades de aprimoramento de projeto. E aí, para isso, a gente traz realizadores, produtores e diretores com os seus projetos, com os seus futuros longas-metragens, para receber consultoria dentro do festival ao longo de 3 dias. Então, é uma espécie de intensivo em que profissionais das mais variadas vertentes do cinema se debruçam sobre aqueles projetos a fim de criticá-los, a fim de discuti-los para fazer com que os projetos cheguem no mercado mais fortalecidos, para que assim virem filmes o mais brevemente possível. Foram mais de 100 projetos recebidos. Dentre eles, 7 foram selecionados pela banca julgadora, seguindo critérios técnicos e de adequação do conteúdo à proposta do festival. Obviamente que, como o Curitiba Lab acontece dentro do Olhar de Cinema, a gente prima por projetos que sejam muito parecidos ou que tenham pelo menos a mesma curiosidade e a mesma experimentação dos filmes que a gente exibe. Então, obviamente, filmes extremamente comerciais ou com propostas de apelo mercadológico muito maior não é o tipo de projeto que nos interessa e não é o tipo de projeto que nós trazemos para cá. Na verdade, existiam critérios, tinham que ser projetos de longa-metragem que ainda não tivessem começado a ser filmado. Eles não precisavam ter nenhuma grana captada ainda, mas era preciso que tivesse argumento, uma parte do tratamento do roteiro, pelo menos. A gente exigia que na inscrição nos mandassem pelo menos 10 páginas do roteiro já escrita, tivesse um orçamento, etc. Então, haviam lá uma série de critérios que precisavam ser cumpridos para que o projeto pudesse ser avaliado. Outra novidade aguardada é o Olhar Retrospectivo. Depois da mostra do ano passado que homenageou o grande Stanley Kubrick, nessa edição quem vai ter a filmografia revisitada é o francês Jacques Tati. E a gente foi procurando vários nomes, eu cogitei vários nomes, tinha Roberto Rossellini, Polanski, a gente foi indo, todas elas eram muito grandiosas, muito poderosas, e aí foi uma questão mesmo assim de oportunidade e de simpatia, assim, porque de repente a gente se deparou com uma notícia de que tinham lançado todos os DCPs dos filmes do Jacques Tati. E só para explicar, DCP é o tipo de arquivo de cinema digital padrão hoje, né? Que é uma espécie de substituição do 35mm. Aí a gente pensou, é a melhor oportunidade que tem, né? Vamos trazer isso. Ao longo de sua curta filmografia, Jacques Tati se dedicou ao humor.
Porém, nos 6 longas que produziu, pode-se inclusive notar uma certa semelhança com a obra de Kubrick. Segundo William, os 2 diretores tinham um cuidado obsessivo com a produção dos seus filmes nos mínimos detalhes. No Playtime, que eu estava traduzindo um curta que a gente vai passar, que é de um convidado, que é o Stéphane Goudet, chama Beyond Playtime, né, que é além do Playtime. Daí ele conta uma série de historinhas, e o Playtime é um filme, para quem não assistiu, assim, é um filme, o pessoal diz que é um filme de escolhas, assim, porque a tela é tão grande, os planos são tão grandes e tem tanta gente na tela que você obrigatoriamente tem que escolher para qual lado que você vai assistir o filme, o que implica em desistir de assistir uma outra coisa. E são tantos atores, era tanta coordenação, e ele disse que o Jacques Tati fazia questão de orientar cada um dos atores com um gestual corporal diferente, com algum tipo de contribuição, mesmo que ele soubesse que era uma coisa, um plano gigantesco, que as pessoas talvez não estivessem prestando atenção naquele personagem específico, mas ele tinha um cuidado obcecado com cada uma das pessoas, das personagens, dos atores, das atrizes, e isso é uma constante, assim, que em todos os filmes dele a gente consegue perceber esse cuidado, esse apuro estético, não só da fotografia, mas na utilização do som, nas gags. E no final, todo esse detalhismo e a forma com que o diretor francês utilizava a linguagem cinematográfica convergiam sempre num resultado cômico. Porque essa coisa foi evoluindo, assim, começou no filme que a gente chama Jour de Fête em francês, mas em português com uma tradução maluca que é Carrossel da Esperança, mas já começa a ter enfim, ele já era um homem velho também quando ele fez esse filme, ele já tinha mais de 40 anos de idade, não era um cara tão novato assim, mas já tinha uma excessiva preocupação, assim, um controle absoluto sobre cada movimento, sobre cada piada, tudo calculado para que as coisas acontecessem na tela. E como falar nos antigos comediantes do cinema sem lembrar de Charlie Chaplin? Para William, os 2 cineastas se aproximam também na linguagem dos seus filmes, mesmo que o Tati não seja cinema mudo na essência. Mas ele pensa como cinema mudo, eu acho que esse que é o principal ponto. Assim, o som dos filmes do Jacques Tati eram todos surreais mesmo, assim, na essência da palavra. Eles não pertencem aos sons dos objetos ou das coisas que ele colocava, ele sempre colocava um outro som. Então, toda a atuação, toda a movimentação, todo o trabalho de comédia que ele faz é gestual e corporal, portanto remonta ao cinema mudo, né? E em muitos filmes, assim, até é possível que a gente cuidou de todas as legendas dos filmes, tudo, são pouquíssimas as falas que ele tem com o personagem do Sr. Rouleau, né? São pouquíssimas falas, e quando são as falas são coisas banais, assim, então a grande forma de expressão do personagem do Jacques Tati nos filmes, mesmo quando não era o Sr. Rouleau, no Jour de Fête era um outro personagem, o carteiro, não é o Sr. Rouleau, é através do corpo, né? Lembrando que o Festival Olhar de Cinema vai até o dia 18 de junho. Até lá você pode curtir o festival todos os dias. A programação completa está no site olhardecinema.com.br e em vários pontos da cidade. As entradas custam R$ 6 e R$ 3 e as salas de cinema ficam bem pertinho uma das outras. A maioria está concentrada no Shopping Cristal e no Shopping Curitiba. A Cinemateca de Curitiba e o Teatro Paiol também recebem algumas atrações do festival. E se você está pensando em conferir algum filme do Festival Olhar de Cinema no Shopping Curitiba, você pode aproveitar uma outra atração por lá. É a peça Descobrindo Plaft Pet, da Descompanhia de Dança. A apresentação é dirigida ao público infantil, mas está conquistando espectadores de todas as idades. A Descompanhia de Dança resolveu arriscar e criar um espetáculo para crianças. Esse espetáculo é um espetáculo de dança, então ele não tem nenhuma fala, o que pode ser um pouco difícil às vezes para conquistar o público infantil. A gente vai conversar agora com a Cíntia Napoli, que é diretora da companhia. Olá, Cíntia, obrigada pela participação. Cíntia, qual que é o desafio então de você trabalhar para crianças, fazer uma peça pela primeira vez, né, para crianças e ainda mais uma peça de dança, sem fala, com muita interpretação? Eu acho que para criança é mais fácil até, sabe, do que para adulto. Eles compreendem a linguagem do corpo muitíssimo bem, assim. E a gente está percebendo isso no retorno do nosso público, né? Tem ido muita criança. Uma coisa que a Clarice Lispector trouxe para a gente muito foi que ela não trata esse universo não só o da criança, mas o do bichinho, o da planta,
não só como uma coisa linda, um universo cor-de-rosa. Ela mostra o lado feio, briga, e enfim, e nós trouxemos muito isso porque nós observamos na criança também que tem muito isso. É um planeta que os Gruns, que são os 3 personagens, né, que eles descobrem. Então, eles passam uns dias nesse planeta, inventando coisas. E quem não conseguiu ver a peça ainda, onde que ela está passando, né? Ou se ainda tem algum dia em que ela vai passar, onde, que horário? Então, está lá no Teatro da Livraria Cultura, né? Dentro do Shopping Curitiba. Agora tem só sexta-feira, às 8 horas. O teatro chama Teatro Eva Hers, mas é dentro da livraria. Legal. E que crianças de que idade podem participar desse espetáculo? Quem é que vai gostar desse espetáculo? Olha, a gente tem tido uma surpresa muito positiva, assim, que crianças de 3 a... Aí vai porque os adultos também estão curtindo muito, muito. Já teve criança menor do que 3 anos que também aproveita, que curte e que daqui a pouco se distrai um pouco e daqui a pouco volta para o espetáculo, assim. Mas dos 3 anos para cima é tipo certeza, assim, que vão curtir muito. Legal, muito obrigada então, Cíntia. Obrigada a vocês, até. Quem gosta de fotografia não pode perder a exposição Veias na Caixa Cultural. Ela reúne o trabalho de 2 fotógrafos europeus que têm linguagens próprias, mas muitas semelhanças entre si. As fotos em preto e branco trazem personagens reais, em estado puro e cru. São retratos ao mesmo tempo brutos e delicados, que não querem dar respostas a ninguém, apenas provocar mais perguntas através de uma linguagem muito própria. Então, é uma linguagem que a gente pode até chamar de documentário abstrato, se for. É uma linguagem que tem claramente a ver com um documentário, mas realmente que não procura dar respostas para nada, é colocar perguntas mesmo. Então, eu acho isso destaca muito, além do equilibrismo e a visão, mas essa característica é uma coisa que realmente se destaca. Essa é a obra de todas as fotografias que fazem parte da nossa vida. O sueco Anders Petersen, um dos artistas da exposição, está entre os grandes fotógrafos contemporâneos dos últimos 40 anos. Influência para jovens fotógrafos escandinavos, ele conheceu o dinamarquês Jacob Sobol quando dava um workshop, e o santo dos dois bateu logo de cara. Eles resolveram fazer essa colaboração, né? E é impressionante vendo a exposição como eles realmente têm uma linguagem comum. Acho que se não for pelo fato da parte da exposição do Jacob ser com paredes vermelhas e a parte do Anders ser aqui, essas paredes cinzas, eu acho que seria difícil dizer de qual obra é de quem. Isso é uma coisa que eu acho que não procuram mesmo, mas é tipo que eles realmente têm essa vontade, esse conceito em comum. E esse conceito que rege a exposição é justamente a ideia de evocar perguntas através do desconforto, de retratos da realidade daqueles que estão à margem da sociedade. Os artistas procuraram pessoas bem na margem da sociedade, da nossa sociedade. Isso é uma coisa que tem bastante presente. E até animais na margem da sociedade, né?
tem cachorros machucados e em situações que a gente não costuma associar com, tipo, se fala foto de um cachorro, você pensa numa coisa fofa, uma coisa agradável. Aqui é uma proposta bem diferente e eles procuram realmente não justificar nada, colocar tudo aberto para você entrar. Essas perguntas que eu mencionei, né, podia ser coisas de o que é amor, o que é uma relação, o que é ódio, o que é alegria, prazer, de uma forma diferente, num contexto diferente. Assim como o trabalho deles interage naturalmente, a maneira com que eles resolveram fazer essa colaboração, transformada em exposição e livro, também aconteceu de forma bem espontânea. O curador Imants Gross, que também está presente aqui em Curitiba hoje para a reabertura, ele falou que é uma coisa que assim, surgiu de repente e foi resolvido logo. Então, ligaram para o Jacob, na Dinamarca, você quer fazer uma exposição comigo? Quero, vamos embora. E aí, a próxima ideia é, que tal? Vamos fazer um livro logo? Tá bom, vamos ligar para o editor tal, maior editor de livros fotográficos. Ligaram para ele, quer fazer um livro com Anders e Jacob? Eu quero, vamos embora. Então, foi uma coisa com uma sinergia assim, bem forte. E olha, é difícil conseguir fazer um livro bacana desse nível com aquela editora. O livro saiu, foi lançado e já quase não tem mais. Eu acho que eu vi no Amazon ontem, tem 4 cópias e aí acabou. Então, se alguém quer, é agora. A exposição vai até o dia 12 de julho e a entrada é franca. O Caldo de Cultura vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso site e as redes sociais para rever este e outros programas. Você também pode deixar algum comentário pra gente. A gente te espera na semana que vem. Tchau! Até lá, tchau!